Bora, vai começar. Vamos seguindo ao vivo aqui na Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil e Rede Brasil de Televisão. No oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco. Temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Hospital Evangélico do Cachoeiro, trabalhando sempre pela valorização da vida. 35266166 é o telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Com a gente aqui no programa, também café sossego puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão, arábica, não tem conservante e é especial, é gostoso demais. Nós vamos falar de cultura. Hoje, ele veio lá de Itapemirim, pela segunda vez, ele chega aqui no nosso programa. É um estudioso, né? Fala da nossa história do sul do estado do Espírito Santo, onde ele se aprofundou. É o professor Luciano, está aqui pra gente falar. Mas eu quero falar com ele também do trabalho dele na Secretaria de Cultura do município de Itapemirim. Falar com ele do que está sendo preparado para o Natal e para o verão, uma vez que nós ainda estamos dentro da pandemia. Mas tem muita gente vacinada e agora já dá. Os bailes estão acontecendo, as festas estão acontecendo. Como é que Itapemirim está se preparando para o verão do próximo ano? Vamos falar disso, principalmente aqui no primeiro momento do programa. Professor, tudo bem? Prazer receber você aqui no programa. Bom dia, Parraro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Uma honra. Bem, vamos começar falando então. Você está aí já há um ano à frente da Secretaria de Cultura? Vai fazer um ano agora em janeiro. Nós estamos lá. E com o objetivo realmente de promover um trabalho, né, de base. Né, quando a gente tem a proposta de não ficar somente na promoção dos eventos, mas estruturar os locais onde eles podem acontecer. Né? E, a partir daí, você dá o máximo possível de oportunidade para as pessoas que são realmente do lugar. Cultura locais. É um negócio para elite ou não? Muito pelo contrário. Cultura está nas mãos de todos. Todos nós, de alguma forma, fazemos cultura. Né? A gente costuma entender que cultura é quando você adquire informação, quando você adquire aquela a capacidade de estar ouvindo, de estar entendendo músicas e movimentos artísticos, mas, na verdade, a cultura todos nós fazemos a todo momento. Né? Agora, a cultura ao longo da história, hoje menos, porque a cultura popular, hoje ela é mais entendida como cultura. A sociedade compreende mais como cultura, que se você vai num passado recente, isso não era tratado como cultura, não. É? Era tratado como cultura a música, o teatro. Não é isso? A cultura, se eu estiver errado, você vai me corrigindo, mas ela está popularizando, não? O próprio termo de cultura está sendo ampliado nesse momento, Parraro, porque a gente realmente imaginava que cultura era só envolvia essas coisas, esses movimentos clássicos, por exemplo, mas não, cultura é o mínimo que você faça na sua casa. Às vezes você está fazendo uma horta na sua casa. Tudo aquilo que você está usando para poder produzir aquele alimento ali, é um exemplo isso, né? É cultura também. Você está produzindo cultura. Então, a cultura ela tem várias nuances, tem vários graus, né, no caso, mas não quer dizer que uma seja superior à outra, não quer dizer que uma coisa seja mais importante que a outra. Uma das coisas básicas da cultura, Parrara, é a satisfação. Por que se faz cultura? Para você satisfazer uma necessidade sua. Né? Seja uma cultura popular, seja uma cultura erudita, na verdade, a função básica é a satisfação. Então, se você pegar, por exemplo, os homens lá na pré-história, chamada pré-histórica, hoje nós chamamos pré-letrados, né? Porque até antes de saber falar, saber ler e escrever, o homem já fazia história, né? Com as suas atitudes, com as suas ações. Então, a gente tem mudado muito esse pensamento, né? Muitas vezes você ouve assim, uma pessoa dizer da outra, fulano não tem cultura. É errado, todos nós temos cultura. Até quem não sabe ler e escrever, dependendo daquilo que ele faz para poder satisfazer suas necessidades, ele também está produzindo cultura. Eu lembro do primeiro mandato do governador Renato Casagrande, quem foi para assumir a Secretaria de Cultura
foi o Frei Paulão, ex-prefeito de Muqui. E aí teve uma certa dificuldade, porque as pessoas diziam o seguinte: a elite cultural não aceitava o Frei Paulão, porque uma pessoa do interior e tal, não aceitava. Mas isso vem mudando também, não vem? Muito boa pergunta, Parraro. Por quê? Porque até então a gente entende. Não é só aqui no Espírito Santo, não é Sim, só aqui em sim. Cachoeira, qualquer lugar a gente entende que alguns grupos se arrogam no direito de dominar determinados setores da cultura. Né? Mas E aí, não. se você permitir, eu estava conversando com um amigo meu deputado, e ele, ligado ao Casagrande, falou: não, ele vai ter que mudar, porque o secretário não agradou a elite capixaba. Olha que coisa interessante. Pois é, Assim. e a gente tem, agora com esse trabalho que a gente faz, né, de valorização da história local, que a gente trabalha muito com isso daí, né, a gente tem alguns amigos aqui em Cachoeiro, por exemplo, também segue a mesma linha, né, de valorizar a nossa história local. Isso tem acabado, isso tem por objetivo também descentralizar Você tem essa ligação cultura. com o Mansur? Muita. Maravilhoso, Grande né? amigo, grande Exatamente, amigo. um guerreiro Sou também fã nessa número luta 1 aí. dele, fãzão dele. Me ajuda muito e estou sempre conversando com ele, pessoa do maior grau, né, de amizade, de simpatia, de empatia especialmente. Né? Gosto muito dele também. Mas é isso aí. Então, aí você tem a valorização da coisa local, da estrutura local. Eu cortei você quando você falou o seguinte: alguns grupos ainda querem se apoderar de um, por favor. Para você ter uma ideia, como é que a gente tem dificuldade com os historiadores da capital. Né? Eles pouco conhecem do sul do estado. Agora que, com o trabalho que nós vamos fazendo, que eles têm um pouco mais de conhecimento. Então, exatamente. Concentrava tudo em Que é o Vitória. trabalho que você faz, que o Mansur faz, que o Evandro Moreira fazia também. Sou outra fã número 1 figura. dele também. Não é isso? Isso aí. É o Zé Ponte Scheider, Zé Ponte. Adilson Santos, Tamires Marchiori. Eu estou falando nomes para vocês aqui de pessoas que estão envolvidas nessa nova ideologia, né, de valorização da história local. Até mesmo para descentralizar, né, tirar de Vitória o domínio sobre essa, entre aspas, cultura, né, e fazer com que as pessoas entendam que o Espírito Santo é um estado muito diversificado. Como é que isso chega no coletivo? Estou falando a partir de um sentimento seu. Eu imagino que você não tem nenhuma pesquisa com dados científicos para dizer qual é o sentimento do povo, mas você faz o levantamento da cultura local, de Itapemirim. Como é que você sente a aceitação das pessoas, do cidadão comum lá da rua? Ou você não sente isso? Perfeito, Parraro, claro que sim. Porque quando você está dando aula, né, nós somos professores, quando você está dando aula, você está falando da história dos outros, por exemplo, da geografia dos outros, da história dos outros, e esquece, muitas vezes, que você tem exemplos aqui ao seu redor. Quando você traz os exemplos que são mais comuns dos alunos, por exemplo, né, estou dizendo alunos, mas pessoas que ouvem palestras e tal, quando essas pessoas entendem que tudo eles estão vivendo aquilo ali também, cara, isso atrai demais. A atenção deles é muito maior. Eu ouço várias testemunhos dizendo que agora sim está melhor estudar história, porque você primeiro está compreendendo o seu lugar, para depois você compreender lá fora. Então, quando você vai falar sobre Cachoeiro, você fala sobre o nome das ruas, por exemplo, como surgiu o Cachoeiro, por que o nome Cachoeiro, por que o nome Itapemirim. Isso atrai demais a atenção das pessoas. As pessoas se envolvem com isso daí. Melhor que você estiver falando de outro estado, outro país, para pessoas que muitas vezes nunca vai ter condição de conhecer. Verdade, né? verdade. Bem, nós estamos aí no meio da pandemia e você está lá à frente da Secretaria de Cultura de Itapemirim. O que está sendo preparado para o Natal, para o verão? Nós vamos ter eventos, vamos ter shows? Como é que está sendo pensado? Bom, a gente está vivendo ainda esse problema da pandemia, só que agora as coisas vão arrefecendo um pouco mais, né? Já com a difusão da vacinação, aquela coisa toda, a gente está entendendo que vai devagarinho voltando à normalidade. Mesmo assim, todos os eventos que serão promovidos pela Prefeitura terão todo o protocolo de segurança que, né, a gente já vem seguindo há bastante tempo.
Então, esse ano nós teremos o Natal de Luz, a praça lá, a Praça Central, a Praça Domingos Martins, já está sendo preparada para isso daí. Né? Se você me permite, Parrado, foi uma determinação do prefeito Tiago Peçanha Lopes, a gente poder, né, fazer um Natal para poder tentar esquecer um pouco, né? Ou usando novamente a palavra, arrefecer um pouco esse clima ruim, né, que está sendo essa pandemia. Nós perdemos muitos amigos, né? Então está sendo preparado um Natal muito bacana na Praça Central, com muita luz, com eventos, uma organização que a gente acho que nunca teve lá no município, né? Uma organização para poder controlar exatamente essa população que vai assistir as apresentações, né? Muitas homenagens, apresentações. Então, tudo para fazer com que a coisa flua da maneira mais bacana possível e com a maior segurança possível também. Sim. E o verão? O verão também... Porque nós estamos aqui, janeiro, daqui a 2 meses tem verão. O que está sendo pensado? O verão a gente também tem uma agenda para isso daí, né? Toda uma preparação que já é corriqueira. Infelizmente, ano passado, a gente também não pôde fazer por conta do problema, mas a gente está aí retomando e com uma perspectiva, Parraro, de valorização do artista da terra, o artista local. Sim. A gente entende que o turista, o veranista, muitas vezes quer também aproveitar o clima para ver uma coisa mais bacana, uma coisa nacional, mas a gente tem que olhar para dentro primeiro, tá, Parraro? Concordo plenamente tem com muita você. gente boa, muita gente bacana produzindo coisas boas aqui na nossa região e tem que ser valorizadas, né? E principalmente a sua região lá, né? Eu entrevisto aqui, trago aqui pessoas talentosas demais da região de Itapemirim, Marataízes, Espiúma. É uma turma muito boa. Aqui também, mas ali também tem uma turma muito boa. Muito boa. A gente usando novamente aquela situação, né, da centralização, Cachoeiro durante muito tempo centralizou também, né? Essa questão dos artistas, da produção cultural. Vou voltar um pouquinho para a história aqui, vou deixar uma pergunta para você, para depois do intervalo comercial. Nós estamos vivendo a Globo, sempre às 6 da tarde, faz a novela de época, está nos tempos do Imperador. Perfeito, não é isso? Perfeito. E chama atenção demais. A gente está falando de história, e eu converso com muitas pessoas que gostam da novela porque começam a compreender umas coisas e é muito interessante. O Imperador, ele esteve aqui no Espírito Santo, não é? Perfeito. Vamos falar disso depois, porque eu queria falar um pouquinho. Parece que teve aquele pessoal que depois virou usina Paineiras ali, que o pessoal esperava que o imperador fosse ficar na casa dele, depois 2 famílias disputavam, não é isso? Nós vamos falar disso depois do intervalo comercial. Segura aí, já já. Seguindo com o nosso programa, hoje conversando com o secretário de Cultura do município de Itapemirim, professor Luciano, está aqui falando com a gente, já falou do Natal que vai acontecer, tá bonito em Itapemirim, já falou do verão que está sendo preparado e sendo pensado com os artistas da região, isso me deixa muito feliz, me deixa feliz demais. Essa semana eu falei sobre isso aqui no programa, da importância de se valorizar o artista da terra. Faz show grande, é bacana, isso serve para todos os municípios. Mas tem que valorizar, tem que dar espaço para o artista da região. Isso é muito importante. E nós estamos saindo de uma pandemia e se a prefeitura consegue oferecer estrutura e contratar esses músicos, isso é espetacular. E aí a prefeitura de Itapemirim está pensando e preparando isso, segundo o secretário de Cultura. E aí? Nós estamos no tempo do Imperador. O Imperador veio ao Espírito Santo? Em 1860, ele esteve aqui, em fevereiro de 1860, né, ele passou por aqui, depois de uma viagem de 4 meses que ele fazia pelo norte do país, né, e voltando para casa, já bem cansado, né, imagina bem, ele ainda teve que parar em Itapemirim para resolver um problema que estava acontecendo em Rio Novo do Sul. Na verdade, a gente nem fala Rio Novo do Sul ainda, né, só Rio Novo, Sim. Na colônia de Santo Antônio de Rio Novo. Era uma colônia de imigrantes criada pelo Major Caetano Dias da Silva, um fazendeiro que resolveu empreender em sua terra, né? Ele tinha 2 fazendas, numa delas ele criou um negócio para acolher os imigrantes. Aqui em Rio Novo. Em Rio Novo. Esses imigrantes produziriam café, por exemplo, e depois... Imigrante italiano, suíço. Alemão, suíço, exatamente. É porque os imigrantes, Parraro, quando vinham para o Espírito Santo, o Brasil, né, de modo geral para o Espírito Santo,
Ou ele ia para as fazendas que contratavam diretamente, ou iam para colônias. Essas colônias muitas vezes eram oficiais ou particulares também. E se tornou, No caso aqui do Caetano. começou como particular, depois passou ao domínio do Estado, porque ele faliu, né, o negócio. Né? Era simples. O imigrante produz o café, vendia barato para o Major Caetano, o Major Caetano revendia mais caro. Sim. Só que, por alguns motivos, né, por alguns problemas lá de contabilidade, né, o negócio acabou não dando muito certo. E aí o governo imperial encampa a colônia. Passa a ser comandado por diretores. Né? E aí, muito problema aquela região, Parraro, porque é uma região muito bacana. Rio Novo é uma região muito bacana, mas para o imigrante que chegava de uma outra condição geográfica, ecológica, um ecossistema completamente diferente, ele vai ter problemas aqui. Né? Por isso que esses imigrantes começam a subir o morro, sair daquela baixada de Rio Novo e subir um pouco mais os morros. Daí vem Vargem Alta, daí vem comunidades como Guiomar, como Matilde, por exemplo, que está no Feio dos Chaves, Virgínia, né, que a gente chamava Virgínia Nova, Virgínia Velha. Que está dentro do município de Rio Novo, mas é a região alta. Guiomar pertence hoje à Vargem Alta, e Matilde pertence ao Alfredo Chaves. Mas é a mesma região, mesma, na época não tinha essa divisão. Essas comunidades nasceram aí. Exatamente. Aí o Dom Pedro veio para resolver essa treta. Exatamente. Faltava hospital, faltava escola, a assistência religiosa também era muito precária. Então os imigrantes estavam se agitando. Né? Para resolver, para tentar amenizar a situação, o imperador passou por aqui, né? Em 7 de fevereiro de 1860. Ele foi recebido lá na sede do município, na vila. Foi feita todas as homenagens para ele. Ele seguiu depois para Rio Novo, onde ele dormiu, né, de 7 para 8. Tem uma história que eu ouvi, não oficial, que diz que tinha duas famílias. Sim, perfeito. Duas famílias que as duas disputavam para saber onde Dom Pedro ficaria hospedado. É isso? Isso aí tem uma lenda em relação a isso daí. Com as pesquisas que nós fazemos, a gente acabou trazendo uma outra perspectiva. Realmente acontecia assim. Né? A Itapemirim era uma região muito rica, próspera, muitos fazendeiros. Você tinha 3 regiões básicas, né? O norte com São Mateus, o centro ali, Vitória e Vila Velha, e o sul Itapemirim. Tinha cachoeiro ainda, não tinha nada disso. Né? E ali concentrava algumas famílias poderosas, como, por exemplo, a do Joaquim Marcelino da Silva Lima, o barão de Itapemirim. Para vocês terem uma ideia, o barão de Itapemirim foi dono de onde hoje é Cachoeiro. Né? Tem ruas aqui em Cachoeiro com os seus descendentes. Pinheiro Júnior, por exemplo, Siqueira Lima. Né? Tem vários logradouros aqui, com nome, inclusive, dos parentes do barão de Itapemirim. E, do outro lado, tinha a família Gomes Bittencourt, né, que, apesar de haver uma relação, né, de casamento entre parentes ali, mas eles acabaram se tornando 2 famílias opostas mesmo, 2 famílias rivais. Né? Dom Pedro II, quando ele veio aqui, ele já sabia que rolava um atrito entre eles. Exatamente. Então, para não haver um acirramento desse problema, em 4 meses antes da visita, em outubro de 1859, já ficara definido que Dom Pedro não ficaria nem numa casa e nem na outra. Nem numa propriedade, nem na outra. Entendeu? Ele foi recebido ali, ele passou algumas horas na sede e seguiu para Rio Novo. Aí surgiu uma lenda, né? Que esse barão teria ficado tão triste com a desfeita do imperador que ele teria morrido. Mas a gente entende que não foi bem assim. Não foi isso. Primeiro, quando você fala com a gente, entende, vocês encontraram algo na história que não leva para isso. Exatamente. Primeiro, a ciência que ele tinha que o imperador não ficaria na casa dele, nem do rival. Né? Segundo, ele já tinha 80 anos de idade quando ele faleceu. Quer dizer, naquela época, a pessoa já atingiu 80 anos. Com hora extra. Matusalém, isso aí. E terceiro, Parraro, é porque o Dom Pedro esteve em fevereiro em Itapemirim e o barão morre em dezembro do mesmo ano. Então foi muito tempo. Muito tempo depois para ter uma depressão e ficar na... E, na verdade, a doença que acometeu o barão foi a febre palustre, que é uma espécie de febre amarela. Ele teve aqui em Una, né, na fazenda dele, onde hoje é a cidade de Una, chamada Rio Pardo na época.
e ali ele teria contraído essa doença. E com a idade, né, acabou precipitando a morte. Então o que tem de real aí é que o Dom Pedro esteve aqui. O Dom Pedro veio para resolver uma questão de Rio Novo, é real. O Dom Pedro não ficou na casa nem de uma família nem de outra por conta desse atrito, isso é real. A morte é que não. A morte é que não corresponde. Acabou ficando uma lenda em relação a isso daí, mas os estudos que a gente faz levam a gente a crer que a não visita do imperador não teve nada a ver diretamente com o falecimento do barão, que já estava muito idoso já na época. A média de vida na época, Parra, era 40 anos. O barão já estava com 80 nessa época. Então já tinha passado bastante o tempo de validade. Verdade. Agora, interessante a história fala dessa consciência, né? Dessa consciência política, essa consciência da relação do Dom Pedro, né? Dom Pedro, o Império Brasileiro conhecia Itapemirim. Isso que é importante a gente lembrar, né? A gente ainda está falando de Itapemirim sem citar Cachoeira ainda, porque Cachoeira nessa época ainda estava num processo de evolução ainda, né? Freguesia, depois se torna uma vila também. Né? Quando você fala Dom Pedro conhecia Itapemirim, porque Itapemirim era a potência aqui do sul. O Império reconhecia Itapemirim, né? A gente tem vários exemplos aí de documentações que estão no Rio de Janeiro. Tem documentações sobre Itapemirim em Portugal, para você ter uma ideia. Né? A Marinha Brasileira, que hoje continua, né, atuando na região, faz manobras ali desde 1850, para você ter uma ideia. Então, Itapemirim sempre esteve no radar do Império. Né? Com as mudanças que vão acontecer no Espírito Santo, por conta da proclamação da República, que eventualmente um outro assunto que nós podemos tocar, né? Nós estamos agora às vésperas da comemoração, mas tem todo um contexto também, né? Então, com a proclamação da República, vem a mudança do eixo, né, dali do sul para Vitória, especificamente, a questão do porto também de Itapemirim, que era muito mais importante que o porto de Vitória. Mas com a mudança do regime, aí Vitória passa a concentrar mais essas coisas. Né? Então, Itapemirim começa a enfrentar agora uma decadência. Né? Itapemirim. Deixa eu aproveitar essa fala sua da decadência, porque a gente fala aqui da potência que foi Itapemirim. Né, muito forte economicamente, inclusive. Perfeito. E não que Itapemirim não seja uma potência. Mas quando? Porque as coisas elas mudaram. Cachoeira cresceu, Itapemirim ficou lá e... Estagnado. Como é que é o sentimento do povo de Itapemirim com isso? Você não ouve, por exemplo, as pessoas falam, pô, Itapemirim não cresceu, aqui podia ter, Cachoeiro cresceu, Vitória continuou num crescente, Itapemirim ficou estagnado. Existe esse sentimento? Existe, e aquilo que a gente sempre costuma dizer, Parraro, as coisas acontecem e lá na frente vêm as suas consequências. Sim. As pessoas, às vezes, vão sentir as consequências de um passado, mesmo que recente, né? Muitas vezes por não ter tomado uma atitude para melhorar a situação também. Então, uma vez você me perguntou por que Cachoeira evoluiu e Itapemirim não. É consciência, questão de vontade política, consciência. Cachoeiro achou por bem, né, acabar com as fazendas que haviam aqui ao redor e transformar em bairros, transformar em centros industriais, por exemplo. Nós tivemos algumas indústrias aqui. Enquanto Itapemirim não. Preferiu ficar no mesmo modelo de antes. E de novo, a gente volta a falar da importância da política. Porque a política ela vai mexer na sua vida, por bem ou por mal, mas ela vai mexer. Exatamente. É isso aí. Existe uma consciência política que eu estou até trabalhando agora, né, com um novo material que eu estou produzindo, que eu estou falando do coronelismo, né, e também do clientelismo. Sim. Porque hoje você tem, por exemplo, a gente entende dessa maneira, né? Quanto mais pobreza, quanto mais miséria, melhor. Porque aquele que tem o poder de barganha... quando você fala melhor para aquele político mal intencionado. Exatamente, não é isso? aquele que tem o poder de barganha e oferecer alguma coisa em troca do voto. Né? Então, infelizmente, a gente tem muito disso aí. Itapemirim,
Agora dá pra gente fazer um programa falando disso. Está ressentindo disso. Agora Itapemirim está ressentindo disso daí, né? Um problema com o emprego, empregabilidade. Exatamente. O cidadão tem que sair de lá, trabalhar em Cachoeira, trabalhar em Vitória, trabalhar no Rio, trabalhar em Campo, trabalhar fora, porque não tem emprego no município. Exatamente. E aí depende muito da mentalidade política, realmente, como você falou, né? Daquele que está comandando o município. Só que aquele que comanda o município, nós não podemos esquecer, ele é escolhido por um povo. Então, exatamente. A coisa não vem de cima para baixo, como muitas pessoas imaginam. Não. Sim. As coisas vêm de baixo para cima, porque quem elege é o povo. Exatamente. Então, dependendo. O governante tem a característica do povo. Né? Essa que a gente costuma entender. O governante é trabalhar, claro, cuidar da saúde, educação, cuidar do povo. Mas se não olhar lá na frente... Se não olhar lá na frente, vai ter os problemas, não é isso? Ressentir os problemas que agora estão acontecendo. Cachoeiro também passa por isso. Claro que sim. Né? De modo geral, a gente vai culpar a pandemia por muita coisa, mas nós temos que entender também que a coisa vem sendo feita de forma estrutural. Tem muito tempo que é assim. Sim, sim. Né? Então precisa mudar, mentes novas, cabeças novas, pensando, para que realmente a gente deixe essa estagnação e passe a buscar uma condição de evolução, né? Uma condição de melhorar a qualidade de vida das pessoas, com empregabilidade, com um ensino bacana, né? Com educação de primeira linha, para que as pessoas façam depois, essas futuras gerações, façam a comunidade evoluir. Pena que o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua vinda aqui. Sempre que você vem aqui, eu gosto demais. Daria para a gente fazer mais umas 3 horas de programa. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Eu que agradeço a vocês todos, Parraro, muito obrigado pela sempre gentileza, né? Apesar da amizade que nós temos há muitos anos. Uma honra. Sempre você me trata com muita gentileza sempre. Eu agradeço muito a você, ao Paulo também. Estender meu abraço a ele, tá bom? A técnica e a todos vocês que estão nos ouvindo aí, perdendo esse tempo com a gente aqui. Obrigado, Luciano. Um abraço para você. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já. Segura aí.